A questão que a gente traz para essa tarde é uma questão central para todos nós portanto, eu quero e estou ansioso para ouvir as apresentações. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu sou Tatiana Balzon, eu sou da Cooperação Técnica Alemã, da GIZ. A GIZ é uma organização que já está no Brasil há mais de 50 anos e ela sempre cooperou bilateralmente com o governo brasileiro. Então, independente de quem esteja no governo, a GIZ é cooperação bilateral, através de acordos internacionais, através de protocolos internacionais do governo brasileiro. Né? Atualmente, nós temos um projeto com o Ministério da Agricultura. Esse projeto é um projeto de continuidade, ele já vem desde 2016 sendo executado, e essa é a fase que iniciou agora, em março de 2021, e vai até dezembro de 2023. Né? Ele iniciou lá em 2016 com um projeto chamado Negócios Sustentáveis na Amazônia. Né? Naquela época era um projeto ainda com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o antigo MDA. Depois a gente teve um projeto chamado Mercados Verdes e Consumo Sustentável, que iniciou em 2017 e foi até julho de 2020. Então, ele é um projeto, o projeto Bioeconomia e Cadeia de Valor é um projeto novo, que começou em março, mas que vem aí já com acúmulo de experiência nesse mesmo tema desde 2016. Né? É um projeto que ele trata do uso sustentável dos recursos naturais da Amazônia, e é importante frisar o que a cooperação alemã tem a ver com isso. Né? Então, assim, nós entramos nessa agenda muito por conta dos protocolos de Paris, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os antigos ODMs, hoje ODS, né? E a gente pactuou junto com o Brasil uma agenda de uso sustentável para manter a floresta em pé, para evitar o desmatamento. Então, esse projeto ele é muito nesse escopo econômico, né, de garantia do uso, e ele trata principalmente não só de recursos naturais, mas ele trata de pessoas, para que essas pessoas que estejam lá na Amazônia, que estejam fazendo uso desses recursos, tenham agregação de valor aos seus produtos, tenham mais renda e possam viver com dignidade e cidadania na vida que elas têm hoje dentro da floresta. Então, o projeto Bioeconomia e Cadeia de Valor, ele tem como objetivo principal trabalhar cooperativas e associações para que elas ampliem a sua comercialização dos produtos das cadeias de valor que nós priorizamos para o desenvolvimento da bioeconomia. E que cadeias de valor são essas? Castanha, cacau, açaí, mas não exclusivamente só essas castanhas. A gente sabe que a agricultura familiar ela não vive só de um produto, ela vive de uma cesta de produtos, ela vive de um mix de produtos, então tudo que pode ser agregado a essas cadeias, a gente também pretende trabalhar. Por exemplo, no Amazonas, o pirarucu, por exemplo, as oleaginosas. Então, o objetivo do projeto é ampliar a comercialização, porém, mantendo os meios de vida e a tradicionalidade desses povos. Bem, o projeto é um projeto desafiador, é um projeto grande, é um projeto com 5 componentes, e a gente parte do primeiro componente de assessoria ao marco político, ao marco legal que hoje existe no Ministério da Agricultura. Então, o Ministério da Agricultura ele tem uma política nacional de bioeconomia e sociobiodiversidade. Então, o nosso componente 1 é para assessorar essa política pública nacional, mas também para assessorar políticas que já existem, para que elas sejam aplicadas na Amazônia de forma eficiente e para que elas gerem retorno para essas comunidades, como, por exemplo, Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, a Política de Garantia de Preços Mínimos, a PGPM-Bio. Então, todas essas políticas elas estão no escopo hoje, num guarda-chuva do Programa Nacional de Bioeconomia, e a gente, enquanto GIZ, junto com o Ministério da Agricultura, tenta garantir que essas políticas sejam aplicadas e que cheguem, de fato, na Amazônia. São políticas que já têm mais de 10 anos de formulação, porém, elas ainda são efetivamente pouco utilizadas na Amazônia. Então, o projeto em si divulga, o projeto
tenta sugerir adequações, e o bom de estar em parceria junto com o Ministério é que eles podem o tempo todo estar modificando o do porquê que ela não chega, de fato, para quem ela tem que chegar, né, no público-alvo que ela precisa chegar. Então, esse é o nosso componente 1, é ampliar a comercialização através do uso correto dessas políticas públicas que existem hoje no marco legal brasileiro. No componente 2, a gente vai trabalhar também com a iniciativa privada. Se a gente fala em aumentar a comercialização e melhorar a qualidade dessa comercialização, a gente também está falando, além de políticas públicas, a gente também está falando do mercado privado. E, assim, é uma assimetria de informações muito grande que existe hoje entre quem produz e quem consome. Então, assim, a grande parte do nosso público hoje está em São Paulo, está no Sudeste. Então, como é que a gente faz que a mensagem desses povos tradicionais chegue lá em quem consome o óleo vegetal de castanha para usar como cosmético? Como é que a gente faz para agregar valor a esse produto, mas mais do que isso, ter um fluxo de informação contínuo, né, para entender como valorizar de fato esses produtos. Então, a gente tem trabalhado muito com parcerias com algumas empresas, e essas empresas que têm demonstrado interesse em ter uma relação ganha-ganha, uma relação justa com esses fornecedores de matéria-prima, e que trabalham também para que esses fornecedores cheguem a um outro nível de agregação de valor e que não sejam só fornecedores de commodities. Por exemplo, a gente começou a trabalhar há pouquíssimo tempo com a Mondelez, que é uma fábrica de cacau. Ela hoje é responsável por várias marcas de chocolate no Brasil, e eles nos procuraram para que melhorasse essa relação com os produtores e com a base produtiva deles, para que tivesse uma relação mais justa e de menos assimetria de informação na cadeia. Basicamente, a gente trabalha através de mesas de diálogo, a gente coloca as pessoas para conversar, a gente coloca tanto os atores que estão dentro da cadeia para se conhecerem e para que gere aí esse fluxo de informações contínuas de maior confiança e credibilidade. O componente 3, ele trata da assessoria direta a alguns empreendimentos, como associações e cooperativas na Amazônia. Mas o projeto tem condições de assessorar todos os empreendimentos da Amazônia? Não. E como nós vamos fazer isso? A gente vai fazer através de uma busca ativa, através de um edital, onde eles digam para a gente que eles querem trabalhar e que eles querem sair de um patamar A para ir para um patamar B, ou C, ou até Z, a depender do nível de maturidade de cada empreendimento desse. Então, a gente vai lançar editais a partir do mês de setembro, para que os próprios empreendimentos nos digam que querem receber algum tipo de assessoria. Somos nós que vamos dizer que assessoria que eles vão receber? Não, a gente vai criar junto com eles um plano de ação, e aí nós vamos buscar essa caixa de ferramentas, esses serviços, para estar melhorando a capacidade de comercialização e de gestão, principalmente desses empreendimentos que forem selecionados através de edital. O componente 4 é o componente que a gente vai falar bastante aqui hoje, que é o componente de formação profissional. A gente chama de componente meio do projeto, porque para tudo isso, desde acesso a políticas públicas, desde parceria com o setor privado, até assessoria direta aos empreendimentos, a gente precisa do quê? Formação profissional. E formação profissional em diversos níveis. A gente precisa formar agentes públicos, a gente precisa formar empresas, a gente precisa formar o público beneficiário, e a gente precisa formar universidades, a gente precisa formar bancos para que eles tenham um crédito mais apropriado. Então, esse componente é um componente que é o coração do nosso projeto, porque ele faz com que o projeto bombe em resultado positivo e que gere sustentabilidade, porque a GIZ não vai estar o tempo todo acompanhando. Projetos são projetos, eles têm vida útil, eles começam e terminam, então o que a gente quer é gerar cada vez mais sustentabilidade para que esses povos locais na Amazônia possam eles mesmos fazer a gestão dos seus próprios empreendimentos e ter capacidades, inclusive em institutos federais, em casas familiares rurais, em universidades locais, para que isso seja multiplicado cada vez mais.
E o componente 5? O componente 5 também é um componente de meio, que ele é um componente de acesso a financiamento rural. Hoje existe no mercado o financiamento com a menor taxa de juros, que é o PRONAF, para os povos e comunidades tradicionais, porém, esse PRONAF ele é muito acessado não para cadeias da biodiversidade, mas sim para pecuária, para gado. Como é que a gente faz que essas linhas de financiamento que têm juros negativos sejam, de fato, tenham realmente funcionalidade para manter a floresta em pé, né? Então, por exemplo, por que não uma safra de castanha pode ser dada como garantia para a retirada de um crédito, né? Então, além de acesso a financiamentos públicos, como o PRONAF, a gente tem várias outras fundos de empresa, hoje lançando editais de financiamento para empreendimentos com juros muito baixos. Por exemplo, Fundação Vale, Fundação JBS, Coca-Cola, todas estão entrando muito nesse mercado de investimento de impacto para povos e comunidades tradicionais e para a bioeconomia. A gente está falando de... E eu gosto muito quando o professor Jacques faz essa abertura falando que a gente está no meio de uma pandemia, e é isso, assim, a gente está no meio de uma pandemia e muita gente ainda não parou para pensar que tem a ver com justamente com os usos adequados dessa biodiversidade. Então, a Coca-Cola já parou para pensar que ela usa água, e que se a água entrar em extinção, ela não vai ter o principal produto dela. A mesma coisa a JBS, a mesma coisa uma Vale da Vida, que trabalham com recursos da biodiversidade, que tem impacto direto sobre essa biodiversidade. Então, como é que a gente pode trabalhar de forma mais justa com essa biodiversidade? Então, nosso parceiro político é a Secretaria da Agricultura Familiar, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mas nós temos outros parceiros no nível mais local. Então, nós temos as câmaras de comercialização, que são instâncias multi-stakeholders nos estados da Amazônia, que atuam com a comercialização de povos e comunidades tradicionais e de agricultores familiares. Localmente, com essas câmaras que a gente tem atuado, temos 2 câmaras setoriais hoje com quem a gente dialoga, que é a Câmara do Açaí e a Câmara do Açaí e a Câmara da Castanha, que se chama OCA, Observatório da Castanha da Amazônia, né? Então, esses 2 diálogos multissetoriais são muito interessantes para que a gente consiga refletir, não conversar com um ator só, mas conversar com diversos atores. Nós trabalhamos com institutos federais, universidades, com as próprias cooperativas e associações, empresas privadas, secretarias estaduais, como a Secretaria do Amazonas, que tem um programa estadual de bioeconomia, o Estado do Pará também está engatinhando para ter uma agenda temática de bioeconomia, e outros atores que trabalhem com esse tema de forma isolada. Então, basicamente, era isso, falar de forma geral um pouquinho do projeto, e passar agora para a Cláudia, que ela vai fazer um zoom no tema aqui da nossa palestra, que é o componente 4, que é de formação profissional. Aí eu fico à disposição para depois a gente voltar a conversar. Obrigada, Tatiana. Bom, eu me chamo Cláudia de Souza, eu sou agrônoma de formação e eu sou doutora em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília. E é um grande prazer estar aqui participando desse workshop. Agradeço muito ao professor Jacques, ao professor Adalberto e a toda a equipe que nos convidaram para participar desse workshop, desse momento importante de troca de experiências, onde no que eu consegui assistir, um pouquinho que eu consegui assistir já do workshop, eu já aprendi bastante, já trouxe várias coisas para a gente dialogar mais, em termos dessa possibilidade de 2 projetos de bioeconomia, né, um na academia e outro diretamente na execução por uma empresa alemã em parceria com o governo brasileiro na cooperação técnica. Então, eu acho que a gente tem realmente muito a cooperar. Vou apresentar para vocês, então, o programa CapGestão. O programa CapGestão Amazônia o nome CapGestão o que a gente tentou fazer como uma sigla para esse nome comprido, que é o nome do programa, né? Um programa de capacitação em gestão de empreendimentos da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais. Esse programa foi criado
a ideia dele, ele foi idealizado no projeto Mercados Verdes e Consumo Sustentável, projeto anterior ao projeto Bioeconomia. Como a Tati falou, esse projeto Bioeconomia é uma continuidade, né? E esse programa, então, foi criado no âmbito do projeto Mercados Verdes. Esse aqui é o que eu diria que resume, né, todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo no âmbito do programa Capgestão Amazônia. Bom, o programa foi criado para desenvolver capacidades de gestão através de formação continuada para assistência técnica e extensão rural. Então, o programa ele foi criado visando aportar capacidades e, principalmente, capacidades em gestão a partir de metodologias participativas para se trabalhar a gestão. Então, diferentemente de outros programas, de outras formas de capacitação e gestão que a gente conhece, que estão disseminadas pelo Brasil afora, tanto na academia como fora da academia também, o que a gente traz de novo no programa Capgestão é a questão de trazer metodologias participativas para a gestão. Então, capacitar técnicos e técnicas da extensão rural, assim como as próprias lideranças que estão nos empreendimentos, a trabalhar de forma participativa a gestão. O programa ele tem 6 módulos, hoje ele tem 6 módulos de formação, ele foi iniciado com 5 módulos, hoje ele tem 6 módulos de formação, começando exatamente por um módulo onde a gente trabalha a questão da facilitação de processos participativos, depois a gente começa a entrar diretamente no empreendimento, a gente faz uma análise de cadeias de valor com enfoque em gênero, trabalha a questão da regularização sanitária, a rastreabilidade ambiental, e finaliza nesse momento com o plano de negócios. Esse é o 6º módulo e a gente hoje está começando já a planejar um 7º módulo que diz respeito a financiamento de atividades produtivas dos empreendimentos, né? A gente teve 2 edições, a gente considera que são 2 edições do programa Capgestão Amazônia, uma primeira edição que foi iniciada no final de 2018, no projeto Mercados Verdes. Essa edição foi desenvolvida em 4 estados da Amazônia, mas em 5 locais, foi presencial, e o finalzinho do curso já teve que entrar no formato EAD devido à pandemia. E a gente teve como parceiros nessa execução diretamente a UFRA, o IFAC, a UFAM, o SEBRAE do Amapá e o ISPM. Então, aqui vocês já veem um pouco do que a Tatiana mostrou como nossos parceiros na execução, parceiros diretos no projeto, né? As universidades, os institutos federais e as ONGs também, assim como o próprio Sistema S. A gente teve também uma 2ª edição do programa, que foi iniciado no meio do ano passado, e aí já foi completamente em formato online, virtual, e a gente teve que rapidamente transformar esse programa todo, que era presencial, que era em módulos de 40 horas cada módulo, para um formato online, devido à pandemia, e esse formato, então, foi implementado pelo IPAM. A gente teve aqui no workshop, inclusive, logo no primeiro dia, né, o Paulo Moutinho, do IPAM, com o apoio do Instituto Manise e a contrapartida da GIZ, em parceria com o MAP. Então, até hoje, a gente teve 5.000 famílias beneficiadas por esse programa, 223 técnicos, 70 empreendimentos da agricultura familiar, 100 instituições capacitadas, e o programa está implementado em 58 municípios desses 4 estados. E aí, nesses 4 estados, a gente alonga um pouquinho aí, porque a gente também trabalhou com Rondônia, a gente também capacitou técnicos de Rondônia. É importante, então, também salientar isso aqui, né? O que a gente considera, quando a gente fala que a gente capacita técnicos de ATER, está nesse escopo de extensionistas, não só os extensionistas que estão diretamente atuando, mas também aqueles que estão formando extensionistas e os em formação. Então, a gente também capacita e também trabalha em parceria com professores de universidades, de institutos técnicos federais, de casas familiares rurais, de escolas de família agrícolas, nutricionistas das secretarias municipais de educação, das secretarias municipais de saúde dos municípios, das secretarias de educação, os extensionistas rurais,
e as próprias instituições de ATER, públicas e privadas, que atuam diretamente na extensão rural. Assim como as próprias lideranças, que a gente considera como lideranças que têm, pelo menos, um ensino médio completo ou um ensino médio e técnico, também fazem parte desse público do Programa Capgestão Amazônia. Aqui eu vou passar rapidamente, não vou me ater, mas aqui para vocês conhecerem um pouquinho, né, eu vou deixar essa apresentação, então vocês vão ter condições de acompanhar mais de perto as ementas, né, de cada um desses módulos que a gente vem trabalhando. Então, só para vocês conhecerem os temas e os objetivos, os materiais de apoio, a gente desenvolveu uma série de guias metodológicos que estão disponíveis gratuitamente a todos. Aqui eu vou também passar rapidamente para vocês conhecerem alguns dos exercícios que foram feitos durante o desenvolvimento do programa Capgestão. Então, eu aqui tirei o nome do empreendimento que trabalhou esse exercício, foi um exercício feito durante o desenvolvimento de um dos módulos. Aqui a continuidade desse exercício, aqui falando, né, do plano de visão do empreendimento, a visão para melhoria dessa cadeia, no caso, da cadeia de valor. Aqui a continuação, então, a limitação das cadeias de valor, que são reconhecidas quando você faz uma análise de cadeias de valor. Aqui eu vou mostrar, então, rapidamente também algumas fotos do programa. Esse foi o módulo de análise de gênero em cadeias de valor. A gente contou com a colaboração da Holanda. Essa pessoinha que está aqui é uma pesquisadora e que implementou essa metodologia, elaborou e implementou junto com o seu grupo lá na Holanda e vem implementando na África, e a gente trouxe a metodologia, então, para o Brasil. Foi a primeira vez que a metodologia foi aplicada e adaptada para o Brasil. A gente também desenvolveu um material sobre isso, um guia metodológico. Aqui, então, a aplicação, né, dessa metodologia, aqui numa cooperativa em campo, e aqui na sala de aula, a gente fazendo o desenho da cadeia de valor. E aqui outras atividades que são desenvolvidas, então, para vocês observarem um pouco, né, como é que esse trabalho é feito e como é que é desenvolvido em parceria e diretamente de forma participativa com os empreendimentos, tanto enquanto a gente está na formação, quanto no que a gente considera como intermódulo, que é a aplicação desse conhecimento no intermódulo. Aqui já no formato online, então, a gente desenvolveu essa metodologia, né, durante a pandemia, que o pessoal aplicando o conhecimento, então, junto com os agricultores, com as agricultoras, diretamente na área deles, fazendo a linha do tempo, desenvolvendo aqui o mapa de atores. Aqui é uma série de estudos de caso que a gente está fazendo sobre alguns casos, alguns empreendimentos da Amazônia, e a gente está desenvolvendo uma série de estudos de caso para complementar o programa Capgestão Amazônia, complementar o conhecimento. Então, a gente está desenvolvendo estudos sobre o café do Apuí, o Guaraná de Urupadi, o caso da Cacauê, o caso da Copercal e da Asproc, que trabalha com o pirarucu de manejo. Então, são alguns casos que a gente está trabalhando e que está aprofundando o conhecimento para trazer como material complementar a cada módulo do programa Capgestão Amazônia. Aqui, para vocês conhecerem, então, esse mapa de atores, né, só aqui do programa Capgestão do Pará, então, a gente faz um mapa de atores e a gente tem uma noção de com quem que a gente está lidando, também dialogando com a primeira parte da apresentação, da diretora do projeto, da Tatiana Balzon, quando ela fala desse mapa de atores que a gente dialoga, né? Esse é o mapa de atores do programa Capgestão, na edição 1 do programa. Bom, esses são os parceiros implementadores do programa. Vocês podem encontrar todo o conhecimento sobre o programa nesse site, capgestão.ipan.org.br. Os materiais também que a gente desenvolveu para o programa, a gente tem uma página de Facebook, no Facebook também, que chama Terbook Amazônia, e tem uma série de publicações de todo o projeto Mercados Verdes, também disponível na página do Ministério da Agricultura, de algumas universidades, de alguns institutos federais que foram diretamente parceiros do programa,
todo esse material, a quem tiver interesse, a gente pode entregar todo o material para que seja disseminado, para que seja conhecido, para que seja utilizado por outras pessoas, né? Bom, aqui eu deixo, por fim, para dialogar e já dialogar com a próxima palestra, né? E com todo o grupo, né? Algumas sinergias que a gente já identificou, que a gente pode identificar e que eu acho que esses quadradinhos eles podem dar continuidade, né? Então, a gente percebe que entre esses dois projetos que aqui estão, a necessidade da criação de espaços, né, que conciliem esses elementos conceituais que vocês trazem, né, a FEA, o INPA, e essas intervenções práticas que a gente realiza, as contribuições que vocês podem acrescentar e podem colaborar conosco em relação a esse novo módulo do programa de financiamento de empreendimentos, a elaboração conjunta de planos de ação para a gestão de empreendimentos e aí para pesquisas, para novas pesquisas e dar continuidades a pesquisas como as que já vêm sendo realizadas, o estudo da governança de políticas públicas e arranjos de implementação e monitoramento das políticas públicas. A gente percebe que esse é um grande gargalo, é um grande gap, que é a questão do monitoramento das políticas públicas. Então, a gente acha que isso também pode ser feito em conjunto. A possibilidade de desenvolver o curso CapGestão como um curso de extensão da universidade ou de especialização e formar novos atores que possam disseminar esse conhecimento e ampliar o sistema de gestão de conhecimentos do projeto, né, do projeto Bioeconomia e Cadeia de Valor, em parceria com o projeto Bioeconomia, que aqui está recebendo esse workshop. É isso, muito obrigada, e eu fico às ordens para tirar dúvidas. Nós que agradecemos, Tatiana e Cláudia, tanto pela competência como pela generosidade. Competência, na medida em que vocês já têm uma experiência acumulada, eu acho que o destino fez muito bem de colocar a vossa apresentação antes da apresentação da professora Graziella, porque essa conclusão da Cláudia já mostra para aqueles que eventualmente não estão ainda informados que o último diapositivo são os elementos de um termo de entendimento que nós estamos para firmar entre o projeto GIZ MAPA com o projeto Bioeconomia FAPESP e FAPEAM. Nós já estamos há um mês já discutindo os elementos desse termo de entendimento e, evidentemente, o que for firmado se aplica também aos projetos congêneres. São aqueles projetos que estiveram participando desse nosso workshop, além de mais um que não participou agora, mas participou do Triple Helix quando estivemos juntos em agosto. Com isso, em junho, com isso, nós vamos primeiro chamar a atenção que há várias perguntas e observações que já foram feitas no chat. Então, já tem uma série de perguntas que já foram feitas, inclusive algumas já respondidas, colocando o endereço digital do CapGestão. A minha sugestão, para nós aproveitarmos bem o tempo, é dar voz ao destino e pedir à professora Graziella fazer a apresentação dela, e depois aí nós iniciaremos a discussão sobre todo o tema, tanto o que o projeto GIZ Mapa, como também o projeto que tem a ver com a capacitação. Nós temos o PowerPoint da professora Graziella, portanto, se tiver algum problema do ponto de vista de passar, Graziella, você nos avisa que você nos mandou já o teu PowerPoint. E a Tatiana já mandou o e-mail dela também. Com isso, nós estamos criando uma comunidade que vai atuar junto naquele grande desafio do que no primeiro dia Adalberto Val chamou, não é a biodiversidade do bioma, mas são as biodiversidades, as diversidades daquela extraordinária região que é o bioma da Amazônia. Graziella, a palavra é sua. Muito obrigada, agradeço a Tatiana e a Cláudia por ter antecipado, eu acho que os astros conspiram a favor, né? Assim, exatamente, acho que foi proposital, porque eu acho que me dá um gancho enorme para aquilo que, como a gente desenhou
o nosso projeto de pesquisa e a grande oportunidade e o presente que foi para nós todos da equipe a gente se deparar com o CAP Gestão, né? Então, assim, quando a gente teve contato, vimos todos os detalhamentos, puxa, mas é isso mesmo, vamos fazer juntos, né? Mas eu vou dar um passo para trás, que foi quando a gente, no início do projeto, a gente estava estruturando não só toda a parte metodológica, né, que a professora Silvia, o professor Bosch apresentaram, a professora Silvia apresentou, a gente poder estruturar as nossas equipes dentro das cadeias que a gente está estruturando, que a gente vai estar levantando. Então, a gente não só pensava no levantamento de dados, mas o que a gente faria com esses dados, né? Quais seriam o próximo passo, como a gente acreditava que efetivamente a gente pode transformar a realidade, porque esse sempre foi o princípio norteador, bastante enfatizado pelo professor Jacques, pelo professor Adalberto e compartilhado com todo o time, né? Só vale a pena fazer essa pesquisa se for para que a gente faça, a gente agregue valor e a gente ajude a transformar uma realidade. Então, quando o professor Jacques ele me convidou para participar do projeto como pesquisadora, para mim foi para mim um grande presente. Eu sou economista de formação, mas há muito tempo eu fui abduzida pela administração e trabalho, e logo quando eu entrei na universidade, eu tive a grata presente de ser orientado por uma socióloga, né, que me despertou para a parte de desenvolvimento de pessoas, né, sabendo da premissa que o desenvolvimento tem que ser feito pelas pessoas e para as pessoas, né? Então, hoje eu dou aula na área de gestão de pessoas e na parte e coordeno um centro de empreendedorismo social. Então, quando o professor Jacques me convidou para estar pensando no eixo de capacitação, junta duas dimensões, né? A dimensão da parte de empreendedorismo social e de atuação nesse ecossistema que a própria Tatiana comentou, de negócios de impacto, né? Que é a minha linha de pesquisa, e também algum conhecimento na parte de capacitação. Então, quais são algumas premissas importantes, né, que a gente estruturou e tem discutido dentro do nosso projeto de pesquisa? Primeiro que, né, toda a parte de coleta de dados, né, todas as informações e dados que a gente tenha, que estamos levantando, né, eles só vão ter sentido se a gente gerar conhecimento e, mais sentido ainda, que a gente mobilize esses conhecimentos, ajude na mobilização desses conhecimentos para que a gente possa desenvolver competências, né, que tanto a Tatiana como a Cláudia destacaram que também é o eixo norteador do CAP Gestão, né? Então, acho que isso para a gente é isso, assim, como que a gente pode desenvolver competências empreendedoras, né, para os amazônidas. E a gente tem que entender, então, o próprio conceito de competência, né? Que a competência é a mobilização de conhecimentos. Então, não basta eu gerar um input, eu tenho que gerar um output, assim, como que essas pessoas vão utilizar esses conhecimentos, habilidades, num determinado contexto, e, no nosso caso, num determinado território, que é a Amazônia, né? Então, para a gente é muito importante essa questão da territorialidade, das especificidades, para que a gente não faça daqui um projeto onde a gente exporte coisas do Sudeste para a região Norte, e muito pelo contrário, como a gente pode, né, aproveitar dos conhecimentos que se tem na região Norte e que a gente exporte para a região Sudeste, né? Então, para a gente era fundamental a gente trabalhar com essa questão da mobilização de conhecimento e trabalhando num fluxo de geração de conhecimento, pensando que a gente está aqui num time de pesquisa, que é diferente de uma organização, né, como da GIZ, que é mais de intervenção, né? A gente está num projeto de pesquisa, mas é um projeto de pesquisa que só faz sentido se realmente a gente conseguir, né, desenvolver competências empreendedoras, né, nos Amazônidas. Então, claro, como um fluxo de geração de conhecimento, a gente passa por aquilo que é o tradicional, né, e que já foi bastante abordado com a professora Silvia, né, de captura de dados, né, de coleta de dados,
da gente poder sistematizar esses dados, criação de base de dados, de compartilhamento de conhecimento, e tanto como é um princípio que a GIZ tem, a gente também no nosso projeto criamos site, né? Estamos querendo se posicionar como um hub que possa estar aí, né, publicizando outros trabalhos. A gente está fazendo todo esse trabalho com os nossos colegas de outras universidades, nos projetos congêneres, né? Então, a gente quer trabalhar para que isso não fique dentro da universidade, nem na USP, nem no INPA, mas que possa aí servir, né, de base para outros estudos. Então, essa criação de bases faz parte nesse tratamento da informação. Mas a gente também tem que gerar conhecimento, e, claro, a gente compartilhar em diferentes linguagens, que não é só escrever artigos A1, né? A gente escrever artigos em revistas qualificadas, isso pode ser uma mínima parte, mas que a gente possa transformar isso em outras linguagens, a gente poder escrever, professor Jacques e professor Adalberto reforçam, escrever livros, vídeos, criar webinar, podcast, né? Criar software, né? Como vocês, aqueles que tiveram aqui no primeiro dia da apresentação, a gente, dentro de um trabalho sobre Resex, a gente criar um software para poder fazer uma análise da sustentabilidade financeira de reservas extrativistas. Então, esse é o espírito que a gente tem dentro do projeto de pesquisa. E, claro, né, também a partir, né, dos nossos levantamentos de dados, a gente poder estruturar casos de ensino, né? A própria Cláudia comentou, né, da Cacau Whey, né, tem do Café Apuí, tem outros, e dentro das nossas, nas quatro cadeias que a gente está analisando nesse projeto de pesquisa, a gente também quer gerar casos de ensino que possam ser utilizados por diversas organizações, seja dentro da universidade, sejam por organizações sem fins lucrativos, né, como a GIZ. Com isso, né, essa geração de conhecimento deve ser input necessário para o desenvolvimento de competências empreendedoras, que a gente considera que elas podem ser materializadas, né, desenvolvidas por meio de curso de extensão, de workshop, eventualmente até competição de casos, mas que elas acabam realmente, né, sendo possível de visualizar quando a gente coloca em prática, né, a partir de projetos aplicados, né, que foi aquilo que a Cláudia até comentou, que também no curso, no CAP Gestão, tendo um plano de ação. E a gente também pensou aqui em um curso de extensão que envolvesse um projeto aplicado dentro das cadeias que a gente estruturou. Então, esse é um fluxo assim, de norteador, né, que está por trás do nosso projeto de pesquisa. E incorporando outras referências, né, que a gente tem no nosso projeto, seja na parte de desenvolvimento de competências e como que a gente quer, né, que seja escalado algumas inovações socioambientais que a gente vai identificar, porque a gente ainda está nessa fase de coleta de dados, a gente tem como premissa 3 possibilidades de escala, né? Uma de a gente poder ampliar o número de pessoas, né, que possam usufruir daquela inovação, né, que a gente está falando de scale alto, na replicabilidade daquela inovação. A gente tem uma outra possibilidade muito importante, que é você mudar padrões culturais, e a gente pode escalar uma inovação impactando legislação, políticas públicas, né? Então, a gente tem que ter em mente que são várias possibilidades de escala, né? Então, como a gente trabalhou com essa questão da escala, né? Na parte de transformação da realidade para impactar maior número de pessoas, assim, e dentro daquilo que a gente reconhece que pode ser uma das competências que a universidade, a USP, como o INPA tem, é realmente a gente poder criar um curso, né, de extensão, como a própria Cláudia comentou, de formação de agentes de mudança, né? Uma parte direcionada para empreendedores comunitários, a gente sabe que isso não é a nossa competência, né? Da gente chegar diretamente a esses empreendedores, como a própria GIZ já faz isso via IPAM, de uma forma maravilhosa, né? Com um grau de excelência técnica, né?
Mas a gente talvez possa, a partir daquilo que a gente identificar e desenvolver no nosso projeto de pesquisa, talvez ter algumas pílulas, né? Algumas ferramentas que foram geradas dentro do nosso projeto de pesquisa que possa chegar a estes empreendedores numa forma de workshops, né, muito curtos, né? E a gente formaria multiplicadores, ou seja, a gente passaria para estes, né, técnicos de organizações da sociedade civil, técnicos de instituições que estão lá diretamente com empreendedores comunitários, que essas ferramentas podem ser úteis, né, para a melhoria das próprias organizações, né? Então, a gente sabe que este não é a nossa competência, né, enquanto universidade. Mas a gente poderia ter, né, maior efetividade nas nossas ações se a gente formasse agentes de mudança, né? E aí este público nos parece que a gente dialoga com mais facilidade, né? Falar para outros pesquisadores, para outros analistas, gestores técnicos, para gestores de instituições públicas e até extensionistas. Então, a gente percebe que a nossa fala é mais adequada para esse tipo de público, né? E que a gente, então, pensaria aí de uma forma, né, muito mais detalhada, e nesse momento ela está bastante genérica, nessa formação em bioeconomia, né, nesse fomento de cadeias produtivas, né, e a gente já tem como premissa, como a própria Cláudia comentou, né, e compartilhando desses mesmos princípios, que seja algo participativo, ou seja, né, da gente fazer juntos, né, da gente não imaginar que a USP ou o INPA detém este conhecimento. Não, a gente pode ser um fermento, a gente pode assim, ajudar a crescer algo que já está lá e que já está posto e que já está, que pode ser melhorado. Talvez a gente possa ser a cereja do bolo, talvez, né? Então, este que é o nosso princípio. A gente, de uma maneira muito genérica, né? A gente pensou num curso de 120 horas, mas a gente não chegou naquele grau de detalhamento que a Cláudia apresentou, até porque a gente ainda não desenvolveu as pesquisas, né? A gente está nessa fase muito mais de pensar grandes blocos, mas a gente pensou que poderia ser um curso onde a gente trabalhasse as 4 cadeias, né? Que os participantes, né, pudessem ter, né, um grupo de 120 horas, onde ele passasse por um módulo básico, né, de potencial econômico, de desenvolvimento territorial, de governança ambiental, políticas públicas, de como se faz uma análise de cadeia de valor de uma maneira mais ampla, e depois a gente pudesse agrupar os alunos por cadeias, né? E aí teriam mais 40 horas, onde a gente trabalharia o lado da oferta, da demanda, o lado do investimento. Então, são os vários pontos que a Cláudia comentou, analisado de uma maneira muito específica para cada uma dessas 4 cadeias, que é fruto do nosso projeto de pesquisa, né? Gestão da cadeia, rastreabilidade, certificações, regulamentações setoriais, acesso a mercados, porque a gente sabe que é muito diferente, né, a dinâmica do pirarucu, da dinâmica do cacau, quais são essas organizações, só o mapa que a Cláudia apresentou no final, a Tatiana também, assim, de você entender quem são os atores que atuam dentro daquela cadeia, né? Então, são muito específicos. Então, a gente achou que era fundamental ter módulos específicos, né? Mas que todos eles depois tivessem, né, a possibilidade de desenvolver um projeto aplicado e a gente poder fazer um seminário para compartilhamento, né? Então, seria 40 horas para desenvolvimento de projetos para a melhoria, para o fortalecimento daquela cadeia, né? E, claro, nesse caso, sempre teria também essa figura do tutor, né, de trabalhar com especialistas para que aquele projeto seja bem delineado. Então, essa é uma parte que a gente vê que seja bem, assim, dentro do nosso controle, dentro daquilo que é possível desenvolver por esse time, né? E, claro, quando a gente pensa naquele modelo do tipo de escalas, né, é necessário, efetivamente, de envolvimento de gestores públicos, e a gente viu que talvez seja interessante realizar
um simpósio, né, onde a gente tenha como produto final recomendações para aumento da competitividade, do fortalecimento das cadeias produtivas, e a gente pensar em definição de estratégias setoriais, de quais são o potencial de investimento nacional, estruturação de acordos bilaterais. Então, também achamos que a gente está no nosso radar desenvolver este simpósio, né, como um produto do nosso time de pesquisa. E para uma reflexão futura, né, assim, da gente pensar que também a gente já transforma a realidade, né, mudando, né, essas questões culturais, a gente também teria que atuar com outros públicos, né, seja com os jovens, né, universitários, né, que a gente pudesse disseminar o que são negócios da biodiversidade, estratégias de aumento e oferta, o que é consumo sustentável, falar de biomoeda, né? Uso de tecnologia em empreendimentos comunitários. Então, acho que esse é um público que a gente estaria que não é o nosso, nesse momento, primário, né, que a gente vê dentro desse nosso ciclo de 2 anos e meio do projeto, mas a gente acha necessário a gente poder estar atuando, formando esses jovens na região, né? E também os próprios adolescentes amazônidas, né? Cada vez mais a gente tem trabalhado também com adolescentes de ensino médio, mesmo no caso da universidade. Eu mesma coordeno projetos de levar empreendedorismo social para as ETECs, e a gente deveria pensar isso na formação contínua de jovens, né, adolescentes, né, para que depois eles sigam a sua trajetória universitária. E, claro, da gente pensar também num público mais amplo, né, que seria a própria sociedade resgatando a sua história, né? Ontem, hoje, amanhã, da Amazônia, quem são esses pioneiros da Amazônia, né? Então, a gente poderia pensar em séries de webinários, programas de TV, mas isso foi bem uma coisa mais futurista, né? Assim, mais futurista de pensar que a gente não vai transformar a realidade só atuando neste momento com quem está fazendo, mas com quem ainda, né, está num outro momento de vida. Então, essas são propostas numa linha mais futura, que está fora do nosso escopo do projeto. Então, acho que esses são os pontos principais que a gente está. Então, vocês veem que tem uma cara muito mais de draft mesmo, né? É mais uma intencionalidade, e uma intencionalidade de fazer junto, né? Então, quando a gente pensa num curso de extensão, e eu fiquei muito realizada que um dos quadradinhos que a Cláudia colocou no projeto é fazer um curso de extensão. Eu falei, puxa, nossa, estamos juntos, né? Vamos pensar naquilo que, como que a gente pode direcionar, que públicos não foram atendidos pelo CAP Gestão, né? Que poderia ter mais profundidade em algumas temáticas, porque senão sempre ficam temas muito amplos, né? Tudo cadeia de valor, tudo é bioeconomia, né? Então, acho que a gente poder encontrar pontos onde públicos que precisariam de maior aprofundamento, a gente poder fazer juntos e já aproveitar todas as parcerias que a GIZ tem, todas as potencialidades de parcerias que a USP e o INPA também pode oferecer, né? E os próprios, todos os conteúdos que a gente está obtendo fruto dos próprios levantamentos que a gente está fazendo. Então, era isso que a gente queria compartilhar, muito mais para o grupo, né, aqui posto nesse workshop, dessa intencionalidade que temos, né, do time de pesquisa, né, da vontade de estar fazendo junto e não reinventar a roda. A gente não precisa disso, né? É urgente a gente poder fazer as coisas, então vamos já aproveitar de quem já fez, e vocês já fizeram bastante, né, a GIZ. Então, estes são os pontos principais, e queria muito escutar do próprio grupo que está presente quais são os pontos específicos que deveriam ser melhor trabalhados para que a gente possa dar mais eficiência e efetividade às cadeias de valor, né? Então, talvez a gente possa aqui abrir este debate pensando esses pontos, né? Porque muitas capacitações a gente sabe que ocorrem na região, né? Mas aonde que não está ocorrendo? Em que aspecto que a gente deveria trabalhar? Para que público, né? Porque acho que a gente pode ser um tiro mais certeiro, né? Vai gerar resultados mais definitivos.
Era isso, professor Jacques, eu passo então a palavra para o senhor então conduzir. Obrigado, Graziela. Tivemos duas excelentes apresentações. Dentro de poucos minutos, eu vou passar a palavra para aquelas e aqueles que fizeram comentários pelo chat para formular os seus comentários ou, eventualmente, suas perguntas. Mas, antes disso, eu queria também oferecer a Tatiana e a Cláudia a palavra para um eventual comentário em relação à apresentação que foi feita pela professora Graziela. Depois disso, nós vamos passar a palavra primeiro para a professora Rosana, da Unicamp, e ao professor Jorge Porto, do INPA. Esses são os comentários. Se tem um registro que eu gostaria de deixar para a nossa próxima conversa bilateral entre o GIZ MAPA e o projeto Bioeconomia INPA-USP, é o tema dos impactos. Nós claramente somos orientados por resultados, e na apresentação do GIZ tem uma lista de resultados, famílias acessadas, municípios que foram alcançados. Eu acredito que nós vamos enfrentar logo, logo, uma expectativa de dizer, mas o que isso mudou na renda das famílias? O que isso mudou no bem-estar? Isso teve algum impacto na evolução da saúde, da educação, do bem-estar das famílias? E no primeiro dia do nosso workshop, lembrem-se que na apresentação Silvia Sais Peter Poschen, esse tema foi colocado, não de uma forma já resolvido, mas é o desafio de nós termos métricas de impacto para mais tarde revelar as contribuições que os nossos projetos podem dar. Então, com isso, eu quero passar a palavra primeiro, na ordem inversa, então, primeiro a Cláudia, depois a Tatiana, depois a professora Rosana, ao Jorge, e depois devolvo a palavra à professora Graziela. Cláudia, por favor, seu comentário. Muito obrigada, professor. Como disse a professora Graziela, foi bem feliz realmente a gente ter conseguido ter invertido, né, as apresentações. Eu acho que ela trouxe uma série de questões que para a gente aprofundar na possibilidade de parceria. Achei muito interessante. Tem muitas. Eu diria para a senhora, professora, que eu tenho várias considerações a fazer. Respostas eu acho que não, mas eu acho que várias considerações a construir em conjunto com vocês. Eu acho que, só rapidamente, para passar a palavra para a Tatiana, mas em termos de que público é esse, né? Só a última pergunta, para pegar pela última, eu gostaria só de fazer considerações sobre as duas últimas questões. Uma coisa que foi muito interessante para a gente, o aprendizado que a gente tem, né, com a pandemia, foi ter tido a possibilidade de fazer o curso, o programa CAP Gestão Online, para a gente poder entrar para municípios que a gente não conseguiu entrar no formato presencial. Então, foi muito interessante e extremamente gratificante ter essa possibilidade de trabalhar com municípios que dificilmente conseguiriam ir até a cidade polo, dali daquela região. A gente pegou a região sul-sudeste do Pará, né? Então toda aquela região ali, Anapu, São Félix do Xingu, que são estados gigantes, né? Para eles atravessarem o estado para ir, a gente provavelmente, se fizesse presencial, a gente faria em Marabá, e eles não conseguiriam acompanhar todos os módulos, né? Então eles puderam fazer os módulos. Então eu acho que essa coisa de poder entrar para municípios que são muito distantes das capitais e que têm muito menos acesso a esse conhecimento de qualidade que vocês principalmente levam pelo INPA, pela USP, e que a gente pôde, de alguma forma, conseguir construir um pouquinho e poder ofertar esse conhecimento e construir com eles. É o que a gente fala, o CAP Gestão, a gente não repassa conhecimentos, a gente constrói junto, né? A participação se dá a cada momento de oficina, tanto é que a gente não chama de aula, a gente chama de oficina. As oficinas são feitas para a construção do conhecimento em conjunto, para a valorização do conhecimento que eles trazem, né? E também envolver cada vez mais as instituições de ensino locais.
né? Então, os institutos técnicos federais, os campos que estão em cada uma dessas cidades, as próprias universidades, as escolas agrícolas e as casas familiares rurais, envolver os professores e os alunos, né? A gente poder trabalhar com eles. Por fim, a minha última consideração com relação quando a senhora também fala, professora, de como é que a gente amplia esse conhecimento para além de cadeias de valor. A gente trabalha, por isso a gente está trazendo, né, e eu acho que vocês também estão bastante preocupados com isso, de trazer outros pontos que fazem, eu diria assim, margeiam a cadeia de valor, eles não fazem diretamente, não estão diretamente relacionados à produção e à comercialização, mas eles estão implicitamente agindo sobre isso, que é a questão, por exemplo, da regularização sanitária, que é fundamental, né? E aí a gente desenvolveu uma série de trabalhos já com relação à regularização sanitária de algumas cadeias, e essas dialogam com o projeto de vocês. E, por exemplo, da diferenciação de mercados. Como ampliar a comercialização, como trabalhar a questão da comercialização quando você trabalha com atributos de sustentabilidade, né? E eu acho que, bom, e tudo isso, professor, as métricas e o que o senhor traz com relação à renda, bem-estar, saúde, educação, eu acho que tudo isso dialoga diretamente com o que vocês podem contribuir também conosco. Eu estou ansiosa para essa contribuição com relação às métricas, né? Porque a gente não conseguiu ainda medir, por exemplo, né, muitos desses fatores. Alguns a gente já consegue, outros ainda não, né? Então, agora eu passo a palavra à Tatiana. Tatiana? Obrigada, Cláudia, obrigada, professora Graziella, acho que foi muito complementar as duas apresentações, com certeza, e assim, gostaria de frisar alguns pontos aqui. Acho que o primeiro ponto é essa questão das métricas do impacto, né? Nós somos um projeto de cooperação internacional, nós não temos sustentabilidade ao longo do tempo para analisar, por exemplo, o que essas 200 pessoas que foram capacitadas, o que de fato mudou na vida delas, ou dos empreendimentos onde elas atuam, né? A questão do bem-estar, a questão de isso gerou renda ou não, né? Então, o nosso projeto ele tem indicadores muito pragmáticos, né? E a gente não consegue acompanhar a longo prazo, porque a GIZ trabalha com projetos que têm um prazo estanque e para a gente é um desafio ter esse acompanhamento e essas métricas a longo prazo, né? Eu gosto muito de dar um exemplo. Quando a gente começou a trabalhar a cadeia da castanha lá no ano de 1999, e a gente fomentou muito essa cadeia com construção de agroindústria, com curso de boas práticas, porque a cadeia da castanha tem um problema de fungo, de aflatoxina muito forte, e que a renda desses produtores começou a melhorar. Lá em 2010, mais ou menos, 2012, a gente foi acompanhar esses primeiros produtores. Grande parte da poupança que eles tinham feito com essa castanha se reverteu em boi, se reverteu em gado. Então, assim, a gente precisa analisar muito bem aquilo que a gente está fomentando, porque aquilo para eles culturalmente é considerado uma poupança, né? Porque tem liquidez, né? Então, a gente precisa analisar muito ao fundo o que a gente está fazendo, e eu acho que o rigor acadêmico traz para a gente isso, né? Nós somos um projeto, como a gente falou, nós temos uma forma de trabalho muito pragmática e com resultados rápidos, porém, a gente está sempre com a pulga atrás na orelha do que a gente está fazendo de fato, e trazer a academia, e trazer uma organização como o IPAM, como a USP para perto da gente, é um ganho enorme, né, para o projeto. E falar um pouquinho do CAP Gestão em si. O CAP Gestão, quando a gente começou a falar nele, ele vem de uma demanda de uma política pública, que é a política do Mais Gestão, e que ela não funcionava para o Norte. E ela não funcionava porque as organizações de terra simplesmente diziam para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tinha essa política pública, na época ainda tem no mapa essa política pública,
ela não funcionava porque falava que a logística não funcionava, né? Como é que os técnicos iam rodar os empreendimentos? Era muito caro, ninguém queria se candidatar para aquilo. Então, o projeto ele vem com o desafio de trazer capital humano para que isso se descentralize, para que não precise gente da capital até Carauari, até São Gabriel da Cachoeira, né? Para que essas pessoas tenham formação lá e para que essas pessoas possam sim ser um capital contratado, qualificado e contratado por uma organização de até para que ela preste um serviço para o governo federal, né? Então, como eu digo, assim, o Capgestão ele quebra muito paradigma, porque ele vem de um processo de construção coletiva e a gente está muito aberto a novos módulos. Uma coisa que sempre falta é comercialização, porém o foco no consumidor. A Cláudia falou em rastreabilidade, mas assim, como é que a gente dialoga com mais gente? Como é que a gente dialoga com o consumidor? Como é que a gente para de conversar só com quem já está catequizado, né? Como é que a gente sai da nossa bolha e tenta buscar um consumidor mais consciente, né? Então, será que essa questão do consumidor também não tem que ser trabalhado numa sensibilização da forma com que o Capgestão já trabalha os outros módulos, que é o decorrer da cadeia, né? Então, só fazer essa análise aqui complementar a tudo que a Cláudia falou e que a professora Graziela falou também, e agradecer aqui os comentários. Muito bom, Tatiana. Nós vamos, então, para a sequência, que é a sequência professora Rosana, professor Jorge e professora Bia, nessa sequência. Agora, antes disso, eu quero dizer que está surgindo uma ideia que decorre dessa complementaridade entre projetos. Porque, na medida em que a preocupação de um projeto é formar quadros, o outro projeto, que poderia ser o nosso, tendo acesso a quem fez o primeiro curso, nós podemos delinear junto com vocês um survey aos que fizeram o primeiro curso para saber o que eles estão fazendo hoje. E, a partir daí, procurar nisso colocar métricas de impacto. Quer dizer, não é só saber o que é que eles gostaram ou não gostaram do curso, mas o que eles fizeram com o conhecimento que eles geraram do ponto de vista das métricas que nós determinaríamos em conjunto, tanto em termos de bem-estar, como também em termos de geração de riqueza e de agregação de valor. Então, está surgindo uma ideia nessa discussão que nós vamos explorar no nosso encontro daqui 2 semanas, quando nós vamos conversar. O tema que nós estamos realmente mobilizados é o que nós chamamos do acompanhamento dos egressos de cursos. Não mais somente o curso, mas o que acontece quando a pessoa sai. E, a partir daí, alimentar a própria formação com o feedback, mas não o feedback da saída, é o feedback 1 ano depois. Vamos para o Jorge, por favor. Professor Jorge Porto. Olá, boa tarde a todos. Eu espero que estejam todos em paz e que estejam me escutando. Ontem eu fiz um comentário e coloquei ainda há pouco no bate-papo. Eu tenho feito parte de um grupo chamado Fórum de Estudos Econômicos e Sociais para o Desenvolvimento Sustentável, com o acrônimo FOCUS, e que ele inclui essencialmente políticos, ex-políticos e Assembleia Legislativa do Estado e também empresários. E nesse processo todo de discussão, que eu venho participando nos últimos 2, 3 meses, nós fizemos uma sugestão de que nós deveríamos montar um curso, né, com a mesma ótica que foi falado há pouco, um curso de extensão, e que pudesse ser dado principalmente aos tomadores de decisão, levando em consideração os aspectos de bioeconomia, desenvolvimento sustentável nos 65 municípios do estado do Amazonas. Então, esse curso ele teve o nome inicial de Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, que teria como objetivo geral elaborar, aprovar e implementar um programa com objetivos específicos de mobilizar os entes públicos e privados a fim de identificar, pesquisar e transformar as potencialidades regionais em oportunidades de negócio, organizar o programa em módulos, de modo que cada um contemple uma área do conhecimento específica,
capacitar e mobilizar os entes públicos e privados para a exploração econômica das riquezas regionais de acordo com a potencialidade do município. Tendo como cenário, deverá ser descrito um breve histórico de até 3 laudas sobre a evolução socioeconômica do Amazonas, alinhando-se a do país e do mundo, com o intuito de formar uma sociedade que preserve a cultura amazônica de seu tempo, tanto presente quanto futuro. A justificativa deveria conter informações e dados que quantifiquem e justifiquem a necessidade de um programa de Estado e não de governo, preferencialmente alinhado a políticas públicas nacionais brasileiras. É necessário que também esteja, sempre que possível, alinhado com a nova ordem mundial, de forma que haja liberdade econômica para apreender e gerar desenvolvimento sustentável. A metodologia seria um programa que contaria com uma estrutura modular. Cada um deles contemplaria uma área do conhecimento específica, contendo conteúdo a ser administrado, a potencialidade, análise de mercado, tecnologias disponíveis, necessidades para exploração econômica, fonte de recursos. E o público-alvo se pensou inicialmente nos tomadores de decisão associados aos 65 municípios do estado. Então, se a gente conseguisse, de alguma forma, juntar essa discussão que está sendo levada a efeito aqui no estado do Amazonas, né, junto com os diversos projetos que a gente está nessa coalizão agora, FAPESP e FAPEAM, eu acho que a gente poderia avançar, né? Principalmente porque está associado com a Assembleia Legislativa do Estado. E existe pessoas de grande envergadura no Estado que poderiam facilitar bastante isso. É claro, né, que talvez o foco que inicialmente tinha sido tomado dentro do focus para os tomadores de decisão e do que a gente vem tratando agora, das apresentações agora, não necessariamente seriam esse público-alvo, né? Mas a gente poderia conversar. Eu acho que o alinhamento dos astros acho que pode nos favorecer nesses 2 anos, principalmente por conta dessa discussão que está sendo levada a efeito no Estado. Professor Jorge Porto, a reação é das mais positivas. Primeiro, porque nós temos essa experiência com a Assembleia Legislativa de São Paulo, e é melhor fazer isso proativamente do que ter que responder de forma reativa, como aconteceu em 2019, quando os nossos 3 reitores das estaduais foram convocados na Assembleia Legislativa com uma pergunta muito genérica: o que as universidades do Estado de São Paulo fazem para o Estado? E claro que nós estávamos com uma nova legislatura, novos deputados que conheciam um pouco o sistema de inovação paulista e resolveram então convocar, e os reitores se saíram muito bem, porque eles estavam muito bem preparados, mas o que eles levaram? Eles levaram métricas de impacto. O reitor da Unicamp levou as chamadas filhas da Unicamp, isto é, aquelas empresas que estão gerando hoje mais recursos por ano que uma boa parte dos recursos que a Unicamp recebe do Estado. A USP preparou, através do professor Azzoni, um estudo sobre o impacto na tributação dos egressos das universidades públicas. E a Unesp fez algo semelhante na centena de municípios onde a Unesp está instalada. Então, a sua reflexão, professor Jorge Porto, é da maior importância. Nós precisamos dar aos eleitos, para preservar a nossa democracia, elementos para defender o sistema de inovação. Agora, dependemos muito da sua demanda. Nós, da nossa parte, tanto do INPA como da USP, pode ter certeza que é uma solicitação bem específica, bem formulada, será respondida positivamente. Especialmente agora, com as tecnologias que nós temos, que não exigem necessariamente um deslocamento físico. Então, eu queria lhe pedir essa formulação, através de um documento de 2 páginas, o que é desejável, o que é necessário, o que o grupo do Focus priorizaria, e nós procuraremos, então, discutir isso no âmbito dos nossos projetos, inclusive informando o GIZ e os demais projetos congêneres que estão nessa reunião, do que estaremos respondendo e ver como podemos responder à altura à sua demanda. Tá bem?
Perfeito. Obrigado, professor. Eu que te agradeço. Eu gostaria, na verdade, de dar os parabéns para as apresentadoras e de me colocar no sentido de valorizar um aspecto sobre o qual a Cláudia desenvolveu e que eu gostaria de voltar para cá, já que estamos falando em capacitação e já que estamos falando de uma sociodiversidade, né, dentre as diversidades, né, diversidade étnica, diversidade cultural, então, esse enfoque de uma capacitação que onde, digamos assim, nós também nos vemos capacitados numa cultura que não é a nossa. Então, é preciso realmente ter essa humildade quando a gente olha essa grandeza das diversidades da Amazônia. E, nesse sentido, eu me filio muito a essa percepção de um processo de capacitação que é um processo dialógico, que é um processo onde a gente também se capacita, que ele é reflexivo necessariamente a respeito dessas práticas todas e não apenas propositivo, né, como se fosse um supply side aqui, uma oferta, uma visão ofertista de conhecimento, né, desde o sul para o norte do país, algo assim, né? Então, parabéns aí por colocar também essa questão. Tem aí todas essas dúvidas minhas, mas eu acredito que nós teremos outras chances, né, de desenvolver essas questões que eu acho que elas atravessam muito todos esses projetos, porque justamente se precisamos ouvir as pessoas, não só do ponto de vista da capacitação, mas da própria natureza do projeto, né? No nosso caso aqui a priorização, a prospecção, então a experiência de vocês da GIZ com esse tipo de processo me parece assim extremamente valioso da gente conhecer melhor e aprender com ele. No mais, eu tinha aqui uma observação que é também uma pergunta, né? Eu estou com duas definições aqui, uma do Conselho Conselho Alemão de Bioeconomia, que é de 2013, e um outro que é da FAO, também de 2016, e tem essas visões, então, tanto do Conselho Alemão como da FAO, são visões mais, como se diz, são mais horizontais da bioeconomia, de uma bioeconomia mais pervasiva. E os autores aqui acabam, digamos assim, não conseguindo trazer isso para a análise deles e acabam caindo para a visão setorial. Então, em que medida a gente pode pensar aí que podemos cair nessa armadilha, né, de sempre trabalhar com a bioeconomia de um ponto de vista que é analítico, reducionista, que cai para o setorial, e em que medida é possível, até do ponto de vista metodológico mesmo, né, pragmático, trabalhar com uma visão como está no Conselho de Bioeconomia alemão, como está na FAO, que é uma visão mais pervasiva. Mas aí são questões mais assim de fundo que eu acho que também teremos a oportunidade de desenvolver. No mais, muito obrigada. Professora Bia Bonacciani. Sim, professor Jacques, deixa eu só rapidamente me apresentar. Eu sou professora do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, coordeno um dos projetos, juntamente com o Jorge Porto, a Rosana, que acabou de falar, e tem a outra Rosana Mafra, que também fez comentários no chat, estão no nosso projeto, e tem outros pesquisadores do nosso projeto participando aqui dessas sessões. Na verdade, eu parabenizo as expositoras, muito interessante tudo, enfim, daria para a gente conversar bastante, mas se o professor Jacques me permite, eu queria fazer uns comentários. O primeiro deles é em relação à sua fala, professor, ontem, que o senhor mencionou o professor Herrera, que
quem criou não apenas o nosso departamento, mas o Instituto de Geociências da Unicamp, e nós somos crias, assim, do professor Herrera, porque ele sempre foi... Bom, ele foi um expoente na área do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, ele estava lá desde o início, né, dessa concepção, e da diversidade, enfim, em todos os campos, mas também aquilo que o senhor, né, ontem comentou, de trazer os atores para dentro do processo. Então, não é possível, quer dizer, ficou natural para a gente integrar o público-alvo nos nossos trabalhos, né? Lógico que isso não é uma panaceia, não é todo, mas isso está um pouco no nosso DNA, no sentido de a gente pensa muito assim, né? E o nosso projeto tem essa veia, né? E aproveitando, nesses dias, você tem comentado isso agora também, sobre os impactos, resultados e impactos dos nossos projetos. E a avaliação de resultados e impactos também é um tema que muitos dos nossos colegas, e eu mesma, a Rosana, né, podemos falar sobre isso, trabalhamos já em diversos projetos sobre esse assunto, e, inclusive, foi desenvolvida uma metodologia de multicritério, análise de multivariados e multicritérios, que até foi denominado método ESAC, que é econômico, social, ambiental e de capacitação, que nós, e é interessante porque na primeira sessão, o professor Peter, ele comentou, ele estava falando disso, né, como você sabe se aquela ação resultou daquele projeto, enfim, daquilo que se... E foi basicamente uma das questões que nós conseguimos desenvolver no nosso projeto. Então, nós tínhamos o delta, então, tem uma variação. Agora, quanto dessa variação é devida por conta daquele projeto, daquela política pública? Isso foi o nosso X. Agora, a gente só descobre o X, essa relação entre uma coisa e outra, com entrevistas, e, enfim, né? Nós tínhamos mais de 80 variáveis e fizemos dois objetos de pesquisa, aqui sobre a área agrícola no estado de São Paulo, enfim, então nós nos debruçamos, apesar de que naquele momento era ex post, né? E depois a Rosana também trabalhou nesse projeto, era um mundo de gente, era o professor André Furtado, Sérgio Salles, enfim. E depois nós trabalhamos também com um projeto de pesquisa em saneamento básico, o PROSAB, fizemos também multicritério, só que era ex post, né? E aqui a gente tem talvez um desafio que é um pouco ex ante. Também tem métodos para isso, né? O que a gente pode esperar de impacto dos nossos projetos, mas é um desafio, e acho que esse tema é muito instigante para a gente. E, rapidamente, o último ponto, também sobre indicadores e métricas, lá no XXX, para a gente fazer a apresentação, a gente levantou algumas métricas, né? A Rosana deve se lembrar, a gente fez um esforço de pensar em métricas, então, depois a gente pode discutir, porque, por exemplo, egressos estava na nossa listinha de indicadores, enfim, startups, criação de startups, de biotecnologia, por exemplo, para fitoterápicos, enfim, pensamos ali e seria também uma ocasião, e em uma ocasião podemos pensar um pouco nessa discussão de indicadores e métricas. Desculpe se eu me alonguei. Não se alongou de jeito nenhum, pelo contrário, a senhora desperta uma reflexão que nós devemos aprofundar num próximo encontro. A impressão que nós temos, recebendo recursos da FAPESP, que começam em março de 2021 e terminam lá por fevereiro de 2023, dá uma ideia que o nosso projeto, agora eu estou falando do projeto de economia, tem que fazer, tem que avaliar e tem que mensurar o impacto. O que está surgindo nessa discussão é que o nosso projeto pode muito bem
pegar um estudo de caso feito pelo GIZ há 2 anos atrás e nós Sim. aplicarmos sobre ele uma metodologia de análise de impacto sem nós termos executado necessariamente o projeto. Então, Sim, porque o que a FAPESP quer de nós é que desenvolvemos conhecimento e competências que possam ajudar e contribuir a mudar uma realidade para melhor. Então, só quero dizer que essa reflexão decorre do seu comentário. Ela mostra que, se nós temos metodologia de avaliação de impacto, elas não necessariamente devem ser utilizadas unicamente no que nós fazemos, mas o que outros fizeram, desde que essas metodologias possam ser úteis para outros e para terceiros e que façam parte de uma bibliografia. Então, muito bem, vamos, professora Graziella, professora Cláudia de Souza, Tatiana, e depois disso, quem quiser ainda, eventualmente, fazer um breve comentário, antes de passar a palavra ao Alberto Val para encerrar. Bom, queria agradecer. Obrigada, professor Jacques. Assim, acho que foi muito gratificante, né? E queria agradecer particularmente todos os comentários no chat, né? As colocações tanto da professora Rosana, da professora Beatriz, do professor Jorge, né? E todos os debates que tiveram, que realmente a gente acaba tendo agora mais ideias, né? Eu fico pensando assim, puxa, por que não pensar num programa que a gente pudesse desenvolver com, né, todos os projetos congêneres, que a gente encontrasse não um programa de capacitação sozinho, né? Por que a gente não junta todos esses esforços, né? Como a professora Rosana, né, comentou, quer dizer, o quanto que a gente já não possa desenhar também juntos e desenvolver juntos ou aprimorar aquilo que a GIZ já está fazendo e a gente poder dar as nossas contribuições, né? O foco num público específico, né, que são de gestores públicos, que o professor Jorge comentou, é muito interessante, né, e que vale a pena a gente pensar quais são as informações, como a gente poderia contribuir, né? Então, achei uma oportunidade rica da gente poder discutir. Então, eu só queria mesmo agradecer e dizer que eu acho que a gente é muito bom a gente estar num grupo de pesquisadores que compartilham dos mesmos valores, né? Que tem uma visão de realmente de real contribuição e a gente pensar nessas questões de métricas e contribuir para como a gente pode medir o que já foi feito pela GIZ, realmente eu acho que tem que ser colocar no nosso radar e nossos objetivos, professor Jacques. Então, é isso, estou à disposição e certamente isso é só o começo de muitas rodas de conversa a respeito dessa temática de capacitação. Eu também concordo muito com a professora Graziella, eu acho que eu trouxe ali, né, como o senhor colocou, eu trouxe no último slide, a gente trouxe, eu e Tatiana trouxemos algumas sinergias que a gente já está desenvolvendo, né, no termo de cooperação, mas por isso eu chamei de algumas que já estamos, porque eu já imaginava que esse workshop rico, como foi, ele iria trazer outras sinergias, né? E ele demonstrou isso. Eu queria, inclusive, falar para o professor Jorge Porto, do INPA, que a gente desenvolveu, a Tatiana mostrou rapidamente também lá nos slides, a gente desenvolveu um outro programa de capacitação que chama-se CAP Gestores, que foi exatamente voltado para gestores públicos no projeto Mercados Verdes, e a gente quer dar continuidade a esse programa. E esse programa de capacitação foi um programa voltado com foco para capacitar gestores para ampliar as compras públicas do PNA e do PA, principalmente. Então, foi um programa extremamente interessante, a gente teve um grande número de participantes, de gestores públicos participando, e ampliou muito o número de editais lançados a partir daí. Então, o que dialoga diretamente, de novo, com a questão das métricas, do que a gente pode fazer juntos, né, a partir disso. Então, é um outro programa que eu também coordenei e estou coordenando agora no projeto Bioeconomia. E, por fim, ainda com relação às métricas, o projeto Bioeconomia e Cadeias de Valor da GIZ, ele traz um outro componente, que é esse componente que dialoga diretamente com as associações e empreendimentos, e aí eu acho que tem uma série de trabalhos que a gente pode fazer em parceria com vocês para já pensar antes do desenvolvimento dos projetos que métricas serão essas que a gente vai poder
né, colaborar e poder construir em conjunto com essas comunidades, com esses empreendimentos, e como fazer com que eles também poderão fazer essas medições ao longo do tempo, e como isso também vai poder contribuir para a academia, né? Eu acho que aí a gente vai poder incidir, inclusive, mais diretamente. Eu acho tanto a gente pode fazer sobre o que foi no passado, mas já começar a colaborar junto, já que o projeto está iniciando, né? Então, de novo, eu quero agradecer muito a possibilidade de estar aqui, de estar nesse grupo de excelência, e essa oportunidade, de fato, que é poder estar construindo agora o projeto em parceria com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Tatiana? Bem, primeiro só tenho a agradecer, eu acho que foi riquíssimo todas as contribuições e, assim, me chamou muita atenção o que o Jorge traz, e a gente fica à disposição para apresentar o CAP Gestores, que tem muito do que ele traz, né, de formação também de gestores públicos. A gente teve agora uma grande mudança nas prefeituras, tanto dos secretários de educação, secretários de produção, secretários de desenvolvimento rural, mas também dos próprios prefeitos. Então, a gente se coloca muito à disposição para estar dialogando sobre a formação de gestores. Agradecer toda a contribuição da professora Bia, da professora Rosana, e falar assim, eu estou há 10 anos na GIZ, né? Eu venho da extensão rural, eu sou economista de formação, mas eu transito na extensão rural desde que eu era estagiária do curso de economia. E falar que, se eu pudesse definir a GIZ com uma palavra, eu definiria como uma ponte. Nós somos, normalmente, uma ponte que liga um elo ao outro. Então, quando a gente fala do como o consumidor vai entender esse produtor, quando a gente fala como a academia vai chegar mais perto do campo, a gente está falando em construir pontes, né? E é isso, a gente está hoje no Ministério do Ministério da Agricultura, que tem o tema da bioeconomia inclusiva e sustentável, né? Então, para eles, a bioeconomia só é bioeconomia se tiver pessoas, e para a gente em paralelo também. Sem pessoas, para a gente não existe bioeconomia, não existe tecnologia e não existe recursos genéticos. Então, só encerrar falando que foi riquíssimo e que eu não quero me alongar mais para passar aqui para o professor Adalberto Val. Obrigada, gente. Eu queria iniciar agradecendo todo mundo, tá certo? Agradecendo pelas fantásticas exposições. Eu confesso que eu tinha alguma dúvida que nesse início do projeto fazemos um workshop desta envergadura. Mas Jacques estava completamente certo quando desenhou esse workshop, ouvindo a todos nós, é claro, mas com esta perspectiva. Eu acho que, Jacques, você foi um pouco tímido ao dizer que alcançamos os objetivos. Eu acho que a gente foi além dos objetivos que traçamos inicialmente. Eu queria deixar aqui um agradecimento muito forte a todos os expositores, a todos os comentários, e tentar ajudar numa reflexão sobre essa questão da bioeconomia. Penso que a bioeconomia é muito mais que gente, muito mais que pessoas, muito mais do que a informação genética que está contida no genoma dos diferentes organismos que nós temos na Amazônia. Na realidade, a bioeconomia envolve múltiplos matizes, talvez não consigamos elencar todos eles numa primeira abordagem. Portanto, nós precisamos pensar amplo. E acho que Tatiana e Cláudia mostram claramente que os desafios são imensos e são complexos. São imensos porque são continentais e internacionais. Envolvem diálogos com diferentes culturas regulares, mas também 300 diferentes povos indígenas que habitam este bioma amazônico, que tem culturas completamente distintas. E são complexos porque variam de um lugar para outro. A cada dia que passamos na proa de um barco, a gente vê coisas diferentes, jeitos diferentes, formas diferentes de ver a coisa na Amazônia. E a Graziela traz uma questão que para mim é muito cara, a questão da capacitação, Graziela. Eu, desde que cheguei na Amazônia em 1979,
me envolvi profundamente com a questão da capacitação. Eu acho que sem capacitação na Amazônia e sem fixação de recursos humanos capacitados na região, que é uma questão completamente ignorada, a gente não vai conseguir dar um passo seguinte forte na região. Portanto, as novas ideias que Graziella traz, principalmente na questão, adorei a palavra biomoedas, eu acho que a gente precisa construir novos momentos mesmo, envolvendo os adolescentes e a biodiversidade. O valor de uma pesquisa também é deixar novas perguntas, novos desafios, e eu acho que sem a capacitação de pessoal e fixação deles, a gente não tem para quem deixar essas perguntas, tá certo? A gente precisa mesmo capacitar o pessoal para a gente poder avançar. Eu gosto aqui, nesse momento, de lembrar um pescador do INPA, cujo apelido era Abacaxi. Jorge provavelmente conheceu o Abacaxi. O Abacaxi era de uma tribo indígena e trabalhava como pescador para nós. E um belo dia nós tivemos que dormir na beira do rio, porque o nosso barco quebrou, e eu contava a ele dos experimentos da fisiologia de um peixe muito comum daqui da Amazônia, que é o jaraqui. Né? E eu dizia, eu encontro no meio dos cardumes de jaraqui, os jaraquis, alguns deles que têm uma hemoglobina desse tipo, assim, funciona assado. E ele estranhamente me olhava, eu me dei conta, é claro que ele não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando como se eu estivesse falando com outro cientista, pesquisador em fisiologia. Mas daí, ele me disse o seguinte, esse que você está estudando, que você está falando aí, é diferente do que está descendo do rio? Eu falei, é diferente, mas ele está no meio do cardume do que está lá no meio do rio. Ele falou assim, pois bem, deixa eu lhe dizer uma coisa, provavelmente esse aí vem ali daquele lago, tá certo, do lado ali, e se incorpora nesse cardume, porque tem uns jaraquis mais velhos que não conseguem nadar junto com os outros. Então, eles ficam esperando aqui no lago os que vão descer, para se juntar a eles. Falei, que coisa, vou voltar nesse lago. Dito e feito, eu encontrava o padrão da fisiologia, que eu encontrava misturado lá no meio daquele cardume, exatamente nos animais que estavam nesse lago do lado. Portanto, Rosana, a capacitação definitivamente ela é dialógica, tá certo? E nós precisamos ter essa humildade mesmo de aprender com o povo da região, aprender com o caboclo da região. Essa interlocução com o conhecimento milenar existente na região é vital para que a gente possa desenhar as atividades que nós precisamos desenvolver na Amazônia. Eu acho que, traduzindo para o português, né, a Amazônia é muito grande para falhar. Né? It's too big to fail, entendeu? E acho que a gente precisa confiar na ciência e tecnologia, porque a ciência e tecnologia tem um papel importante. E ela precisa dialogar com o etnoconhecimento, né? Com o conhecimento que a gente tem na região. E acho que a FAPESP e a FAPEAM acertaram e muito nesta aproximação das nossas duas comunidades, a comunidade daqui do estado do Amazonas e a comunidade do estado de São Paulo, para fazer, na realidade, esse trabalho voltado para as questões que são múltiplas aqui na região. E aí eu quero terminar dizendo que a gente precisa pensar nas nossas propostas e envolver coalizões que não sejam só horizontais, mas que elas sejam também verticais. Coalizões verticais e horizontais para a gente explorar os diferentes elos das organizações sociais que nós temos na Amazônia. Não só com a ciência, com os cientistas, com os estudantes, mas também com os pescadores, com a classe política, com os governantes, com todos da região, para que a gente possa, de fato, privilegiar não só o sustento, como Isabel Seabra traz para a gente de forma bastante clara, mas preservar a geração de renda que é necessária e é requerida para a região. Temos que tomar conta de coisas que vão no caminho contrário.
tá certo? Essa PL da grilagem agora foi, na realidade, um desafio, tá certo? Muito grande para todo o trabalho que a gente está sendo. Foi, não, vai ser, porque eu acho que a gente precisa olhar isso com carinho, de que forma isso interfere em todo o processo que a gente está aqui estudando, tá certo? Porque vai ter um novo cenário, uma nova dimensão nesse processo todo. Então, eu quero encerrar agradecendo mais uma vez, agradecendo o aprendizado todo que nos foi permitido durante esses 3 dias.